abrir um novo tema, isso vai aparecer cada vez mais claro, porque essa revelação progressiva de Deus tem essa característica, nos revelar sua verdade de maneira cada vez mais clara e límpida através das páginas das Escrituras. Hoje nós vamos estudar a aliança com Noé e ver que mensagem nós temos ali. Nós conhecemos bem a história do dilúvio. E a aliança do Noé ocorre durante o período do dilúvio. A humanidade se corrompeu de tal maneira que Deus decidiu pôr fim a toda a vida que havia sobre a face da terra. E é exatamente neste contexto, vamos convidar vocês a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Que Deus vai fazer uma aliança com Noé. 6 no capítulo 6, verso 11, diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e eis que estava corrompida. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Toda a terra está cheia de violência. Vou destruir tudo. E no verso 17, então diz: porque eis que estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Tudo. Animais, seres humanos, tudo que tem vida perecerá. E aí então, pela primeira vez, agora aqui Felipe, vamos lá, ocorre a palavra berit no Antigo Testamento. Verso 18. Contigo, porém, diz o meu texto, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, e todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Diante da destruição universal do dilúvio, Deus agora faz uma aliança com Noé. E essa é a primeira vez que aparece a palavra aliança. Contigo, porém, diz o texto, estabelecerei a minha berit, a minha aliança. No entanto, quando nós lemos o texto no hebraico, o texto tem um pequeno detalhe que chama a atenção. A expressão estabelecer uma aliança, fazer uma nova aliança em hebraico, vocês podem ver aqui, é que está na última linha ali, é karat berit. A palavra karat quer dizer cortar. Literalmente quer dizer cortar uma aliança. Como em inglês, cut a deal. Cortar. Estabelecer um pacto. Mas por quê? Porque o costume na época era pegar animais, e nós vamos ver isso na aliança de Abraão, e esses animais eram cortados ao meio, quando se estabelecia uma aliança. Então a expressão estabelecer uma nova aliança era cortar uma aliança. Mas essa é a expressão mais comum na Bíblia. Ela aparece frequentemente, toda hora. Cortar uma aliança, cortar uma aliança. Mas aqui em Gênesis 6, 18 e 20, não aparece a expressão karat berit. O verbo, em vez de ser o verbo karat, é um outro verbo. O verbo está ali, é requima. E esse verbo quer dizer colocar de pé. Fazer ficar de pé. No sentido de confirmar. Sabe, a pessoa está meio assim caindo, a pessoa vem e confirma. Deixa firme. E este verbo só é usado no Antigo Testamento para
em referência a uma aliança que já existia, agora está ameaçada, e Deus, no entanto, promete que Ele vai confirmar. Hein? E aí é interessante, porque a primeira vez que aparece a palavra berit no Antigo Testamento, o verbo que vem é um verbo de confirmar e não de estabelecer. Isso indicando que a aliança que vai ser confirmada aqui é aquela aliança que Deus estabeleceu no Éden. Já existia uma aliança. Já existia uma aliança que agora Deus ia confirmar. Né? E como é que Deus ia confirmar essa aliança? Bom, quando nós comparamos a aliança de Noé, nós vamos ver que ela é um paralelo com a aliança com Adão. É um paralelo. Felipe, próximo então. Notem bem. Essa confirmação da aliança aparece no capítulo 9. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 9. Logo depois do dilúvio, Noé sai da arca com seus filhos e os animais, não é? E aí então Deus fala novamente a Noé. Ele falou lá no capítulo 6, agora ele está falando novamente. E aí começa essa confirmação da aliança. Diz assim o texto, capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos. Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A primeira palavra nessa confirmação que Deus fala com Noé é exatamente as mesmas palavras que Deus falou a Adão na hora que ele criou. Sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus repetiu para Noé as mesmas palavras que ele falou com Adão. Depois, na sequência do texto, ele diz, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. E quando nós olhamos aqui, o segundo verso fala de domínio. Os animais estarão entregues nas suas mãos. Quando nós olhamos lá em Gênesis, Deus fala, crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o réptil que rasteja sobre a terra. O paralelo, a sequência é a mesma. Só que agora, devido à nova situação, existe uma diferençazinha. O contexto de domínio agora, depois do dilúvio, é no contexto do medo. O pavor de vocês estará no coração dos animais. Já não existe mais aquela harmonia original. Agora existe domínio, mas domínio no contexto do medo. De medo. E nós vemos a realidade, os animais têm medo. Né? Sabe que, inclusive, na grande maioria dos animais só atacam os seres humanos em duas condições. Ou quando eles são acuados pelos seres humanos. Né? É acuado, você vai caçar aí um leão, uma onça, na hora que você acua esse animal, ele ataca o ser humano. Hein? Ele é acuado. Hein? E assim é a maior parte. Em geral, se você não toca nele, ele, se possível, ele não toca o ser humano. Ou se ele está com muita fome, porque já não tem mais caça, ele está com muita fome, desesperado de fome, não é? Ou quando ele engana. É interessante. Lá em Recife, alguns de vocês acompanharam, a gente tem visto muito ataque ao surfista por parte de tubarões. Né? Mas o tubarão ataca o surfista pensando que é outro bicho. Na hora que ele morde o surfista e vê que é carne humana, carne ruim, ele tira o pedaço e cospe fora. E vai embora, não é? Na maior parte. Mas é interessante, porque realmente o relacionamento entre os homens e os animais passou agora um relacionamento baseado no medo. Mas é a sequência, domínio. E depois disso, então, primeiro, multiplicação, fecundidade, domínio, e já no verso 3 vem, trata do verso 3 a 4 sobre alimento. Tudo que se move, vive, ser-vos-á por alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E quando nós notamos, é a mesma sequência da
da aliança no Éden.